grande diferença. Às vezes no dia a dia pode parecer a mesma palavra, pode parecer que tem o mesmo sentido, e em algumas situações pode até ter. Só que o salmista usa de onde me vem o socorro. E socorro é diferente de ajuda por quê? Porque quando você pede ajuda para alguém, é que você só quer que a pessoa te ajude. Por exemplo, estou fazendo faxina em casa, tenho que levantar o sofá, mas o sofá é muito pesado, não consigo sozinho. E aí você chama alguém que está perto de casa, chama alguém que pode ajudar você assim, me ajuda aqui rapidinho. Aí você junta com essa pessoa sua força com a dela e você vai e puxa o sofá. Você levanta o sofá até onde você quer levar para você limpar e depois vou colocar no lugar que você precisa da ajuda dessa pessoa. Só que o salmista fala de onde me vem o socorro. E socorro é quando nem você, mas com as suas forças consegue. É quando você já esgotou todos os seus recursos para conseguir resolver a situação que você se encontra. Que você se encontra num nível de desespero tão grande que você grita socorro. É como uma pessoa que está em um prédio em chamas, onde as saídas de emergência já estão tomadas pelo fogo, aonde ela não consegue sair, a fumaça começa a entrar pelo nariz, começa a ir para os pulmões, começa a acumular, ela começa a sufocar com a fumaça, não tem para onde ir, então ela tem a janela ali que ela vai gritar socorro para quem puder ajudar. Só que aqui o salmista, mesmo que a carne dele, porque a carne, eu acho uma coisa muito linda, que a nossa carne sempre vai estar desesperada por alguma coisa. Seja por alguma coisa que não vai nos fazer bem, que vai contra o nosso espírito, seja por comida, porque a nossa carne sente fome de alimentos que a gente precisa preparar para a gente não perecer. E ela sempre vai estar faminta por algo que vai contra o nosso espírito. E ali o salmista, porque é um salmo de Davi, estava desesperado por causa dessa situação que estava passando. E ele fala assim, levanta os meus olhos para o alto. Ele talvez possa não ter percebido, mas mesmo a carne dele em desespero, a alma dele, o espírito dele ali, sabia de onde vinha o socorro, já fez ele levantar os olhos para o alto. E mesmo depois de ele ter feito a pergunta, levanta os meus olhos para o alto, de onde vem o socorro? A resposta vem porque a alma dele sabia, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui o salmista vai fazer uma menção muito linda, uma característica muito linda do Senhor, que é ter feito os céus e a terra. Porque quando fala assim, quem fez os céus e a terra foi Deus. E a gente lembra logo como o Senhor fez. Haja e ouve. Haja luz e ouve luz. Haja firmamento e ouve firmamento. Haja separação entre as águas da terra e dos céus e ouve a separação. Haja seres viventes e ouve. Então você está falando assim, o meu socorro vem do meu Deus, que com haja criou céus e terra. Com uma palavra que saiu da boca dele, ele fez acontecer o que ninguém poderia ter feito. Com um haja dele ouve. O salmista está querendo dizer assim, ei, eu não posso. Estou levantando meus olhos para o céu, de onde me veio o socorro. Então, eu sei que basta, meu Deus, soltar uma palavra, somente uma, e o socorro vai vir no momento certo, da forma certa. Por quê? Com a haja do Senhor, houve seres viventes no mar. Com a haja do Senhor, se fez céu, fez terra, fez dia, fez noite, somente com a haja do Senhor. O Senhor não precisou fazer muita coisa. Ele precisou dizer, haja. E o salmista está falando assim, a minha situação é desesperadora para mim. A minha situação me faz querer gritar socorro. Mas a minha situação, que abala a minha carne, faz o meu espírito, faz a minha alma lembrar que eu sirvo um Deus, que Ele pode me socorrer com uma palavra, com um haja. E é assim que acontece nas nossas vidas. Às vezes situações que acontecem, coisas que a gente ouve, notícias que chegam
faz a gente entrar em desespero, pode fazer a nossa carne tremer, pode fazer a nossa mente ficar turbada e a gente não conseguir dormir tranquilamente à noite. Mas sabe o interessante? Que toda vez que isso acontece, a nossa alma, ela faz a gente lembrar do que a gente já passou com o Senhor. Mesmo que a gente continue com medo, mas a gente sabe o Deus que a gente serve, porque a nossa carne sempre vai ser fraca. Mas o nosso espírito está pronto, a gente precisa estar sempre assim, prestes a ouvir. Por quê? Porque quando a gente está pronto para ouvir, a gente consegue ouvir as respostas. E mesmo quando a gente está tão turbado, tão inquieto, que a gente não consegue ouvir claramente, a tranquilidade que vem de dentro pelo nosso Deus que a gente serve, Deus é tão maravilhoso, tão fiel, que Ele sempre envia alguém que vem com a resposta, mesmo que a pessoa não perceba, mas a pessoa vem com uma palavra que a gente ouve e a gente fica: Senhor, muito obrigado. Ninguém sabia, mas o Senhor sabia, o Senhor enviou a pessoa. Às vezes é uma música que a gente ouve, e ali quando a gente ouve a música, a gente percebe que Deus está falando com a gente através daquela música. A gente chora, a gente soluça de tanto chorar, mas a gente fica grato. Às vezes as pessoas veem a gente e ela não entende. Por que você está chorando? Nada, meu Deus falou comigo. E Ele respondeu o meu pedido de socorro. Por quê? Porque o meu Deus era o único que poderia me socorrer. Às vezes, para as pessoas que estão de fora, porque às vezes a situação de socorro que eu tenho na minha vida não é a mesma situação de socorro que tem na vida de outras pessoas. Só que o interessante aqui é que o salmista, ele deixa aqui no Salmo 121 essa pergunta e a resposta. Ele deixa ali que o Deus, o Senhor que vai socorrer, é o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que fez o haja. Mas por que então a situação de socorro, de precisar de socorro? Se o Deus a quem nós servimos é um Deus que fez os céus e a terra apenas com haja. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus tirano, que vai colocar a gente dentro de um copo e falar: daqui você não sai. Não. A gente pode ir. A gente pode escolher o que vai fazer. As pessoas ao redor podem nos fazer mal. Porém, é muito interessante uma coisa que eu estava perguntando realmente para o Senhor: Senhor, mas por que a situação de socorro? Se o Senhor é um Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há com uma palavra, por que a gente serve e tem situações de angústia? Porque a resposta foi simples, mas foi uma resposta que fez eu entender o porquê das situações de socorro. Porque se você não passar perigo, você não sabe o que é perigo. E se você não passa por um perigo, você não sabe quem pode te socorrer daquele perigo. Então você confia em qualquer um que diz que pode te ajudar. Você se apoia em qualquer coisa, porque você não sabe o que é perigo. Você não sabe o que é passar pela angústia. Você não sabe o que é passar pela dor e ser consolado. Então, se você confia em qualquer um que diz que pode te ajudar, a pessoa pode falar assim: ó, se você perdeu o equilíbrio, apoia sua mão no vento e vai. Você nunca passou por perigo, você vai apoiar sua mão no vento e vai cair. Por quê? Porque você nunca passou por um perigo. Então você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe como pedir ajuda. Você não sabe quem vai poder te socorrer. E aí você confia em qualquer coisa que te dizem. Confia em qualquer um que fala assim: eu vou te ajudar, tô contigo. Mas na hora do perigo a pessoa some. Na hora do perigo, por quê? Porque não era quem poderia realmente te ajudar, te oferecer ajuda. E o Senhor permite por quê? Porque no momento que você
conhece